Opa, tudo bom? Nesse trabalho falaremos um pouco sobre a civilização maia. Contamos com 7 membros no grupo, que são Alessandro Santos, Caio Xavier, Enzo Moura, Giovanni Dantas, João Paulo, Pedro Sena e Rafael Alan. Bom, os maias é uma das civilizações mais misteriosas que já existiram. Eles habitaram a América pré-colombiana e ficavam na região da Mesoamérica, das atuais Guatemala, Honduras, Península de Yucatán e do México. Eles ficaram conhecidos através de seu conhecimento bem avançado em áreas como astronomia e matemática. Desenvolveram grandes cidades, ergueram diversos templos e pirâmides, demonstrando seu conhecimento bem avançado para a sua época. Além do mais, na área da matemática, os maias eles criaram as casas decimais e determinaram o valor de zero, contribuindo bastante na evolução não só do seu povo, e sim para a sociedade atual. A sociedade maia tinha uma organização bastante diferente dos demais impérios consolidados ao longo do continente americano. Organizando-se de uma forma descentralizada, os maias dividiam o poder político entre diversas cidades e estados. A civilização tinha como base uma sociedade estamental, onde suas principais influências eram os imperadores, sacerdotes e líderes militares. Logo abaixo, nós tínhamos os comerciantes e os artesãos livres. E por último, tínhamos os camponeses e os escravos, que por serem da classe mais baixa, eles eram desprezados pelo próprio povo. A arquitetura e a matemática dos maias são bastante famosas. A sua arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, sendo hoje visitado por milhões de pessoas anualmente. Já a sua matemática ficou conhecida por ser bastante sofisticada e difícil, destacando-se o fato de conhecer o número zero, que é um feito que pouquíssimos povos conseguiram. A arte maia para sua época tinha um alto nível de sofisticação e técnica. Era produzida com materiais como pedra, terra, argamassa, gesso, madeira, cerâmica, papel, entre outros. Os maias representavam suas crenças, política, história e cultura. Além das pinturas realizadas nos artesanatos produzidos principalmente em cerâmica, a pintura maia teve grande destaque com a produção de diversos murais, os quais adornavam as paredes dos palácios e dos templos. Com a técnica do afresco, os murais eram multicoloridos e apresentavam cenas históricas, cotidianas, culturais, cerimoniais e religiosas. É notório o estilo naturalista expresso nas esculturas maias, posto que produziam diversas figuras humanas, bem como aqueles relacionados aos símbolos religiosos. A arte escultórica maia tinha a finalidade de embelezar os locais, de forma que adornavam os templos e os palácios. Os materiais mais utilizados para a produção dessa arte eram as pedras, gesso e madeira. A religião dos maias era politeísta, o que significa que eles acreditavam em diversos deuses. Esses deuses habitavam em Tamoacham, uma espécie de paraíso que fazia parte da cosmovisão de muitos povos da Mesoamérica. Os maias acreditavam também que as florestas ao redor de suas cidades eram habitadas por diversos espíritos e que cada cidade possuía uma divindade específica. Na religião dos maias eram realizados sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Os sacrifícios poderiam ser realizados tanto com prisioneiros capturados em guerra, como com pessoas de notabilidade da sociedade maia, que voluntariamente se entregavam para o ato. Os sacrifícios dos maias aconteciam como forma de manter os deuses satisfeitos, mas também poderiam acontecer antes das campanhas militares. As principais formas de sacrifício humano praticado pelos maias eram pela decapitação e também pela retirada do coração da vítima viva. A respeito das divindades, o destaque vai para Kukulkan, a serpente emplumada. Outros deuses importantes eram Ampuk, o deus da morte, e Itzama, o deus criador do universo. Política maia. Agora eu vou falar 3 aspectos que caracterizam a política maia. Começando pelo primeiro, a organização política,
que os maias eles nunca formaram um império. Então, e isso se dá por conta deles seguirem um modelo baseado na ideia de cidade-estado. O que seria isso? Seria uma independência em cada cidade, desde sua gestão política até em questões de fronteira também. Então cada cidade era independente. Próximo aspecto fala do comércio. Essas cidades-estado praticavam comércio entre si. Então, de certa forma, por mais que existia uma independência própria de cada cidade, existiam sim trocas de comercialização entre elas também. Só que em contrapartida disso, a gente vai falar do último aspecto, que existiam algumas guerras entre essas cidades-estado por conta dos conflitos de interesse. Então, fechou? Vamos para a próxima parte. Poder político. Vamos falar do poder político, né? Pegando o gancho da política maia, começando pelo primeiro tópico que fala da denominação dada ao rei Maia, que no Egito, por exemplo, era utilizado o quê? A denominação utilizada no Egito era faraó, que faraó, no caso, era o rei do Egito e ele também era considerado um deus. No caso dos maias, não é muito diferente. A denominação que eles utilizavam era Ajal. E esse poder de Ajal para Ajal, no caso, quem poderia seguir com esse poder? Esse poder poderia ser transmitido de maneira patrilinear, que no caso é a descendência patriarcal, ou seja, eu sou o Ajal da civilização maia, só quem vai poder seguir com o poder seria o meu filho homem. Só que em contrapartida disso, há uma exceção. A mulher ela também poderia ocupar o poder caso o homem não tenha a idade ideal para se designar ao cargo ou caso o homem esteja em guerra. Então, nesse caso, em contrapartida do que eu falei anteriormente, a mulher ela também poderia ocupar o poder. A economia maia se desenvolveu aproximadamente entre 2000 a.C. e 1697 na área mesoamericana. Os maias, em seus primórdios, começaram apenas como coletores do que a natureza produzia, especialmente frutas. Posteriormente passaram a se dedicar à caça, depois à pesca e acabaram sendo agricultores de diversos produtos. A base da economia dos maias se tornou a agricultura, mas também havia grande movimentação com o comércio que era realizado entre as cidades-estados. O comércio entre os maias não utilizava moeda, mas sim a troca de mercadorias, e os valores de cada produto variavam em cada cidade. A base da alimentação das populações maias era o milho. Era considerado sagrado, pois os maias acreditavam que ele teria sido utilizado como matéria-prima pelos deuses para criar o homem. O milho da cor dourada também tinha seu significado ligado ao sol. O milho era um dos principais gêneros agrícolas da dieta alimentar maia. Seu cultivo contava com técnicas bastante desenvolvidas que trabalhavam em um sistema rotativo de terras. Além disso, utilizavam das queimadas para explorarem terras ainda não cultivadas. O grande consumo do milho e o uso das queimadas faziam com que as terras férteis sofressem um rápido processo de desgaste, ocasionando a falência da agricultura, dificultando a alimentação da população. Além do milho, o cacau, a abóbora, o feijão e o tomate e várias raízes eram alimentos usualmente consumidos pelos maias. A culinária maia também apreciava o uso de temperos e especiarias. A baunilha, a pimenta e o orégano eram produtos utilizados no tempero dos alimentos. A caça era outra atividade econômica de grande importância. Antas, tartarugas, coelhos, macacos, veados e jaguares eram os principais tipos de caças apreciados. No século XVI, após o descobrimento da América, os espanhóis embarcaram na América Central, que já havia um bom tempo que já se considerava um fim da civilização maia. Mas, voltando para compreendermos melhor, aproximadamente em 820, a civilização já buscava abandonar gradativamente as principais cidades após viverem um grande ápice de sua sociedade. Partindo realmente para os motivos do desaparecimento da civilização, a partir do século IX, muitas cidades maias começaram a atravessar períodos longos de seca,
com até 70% de diminuição da chuva. Seus alimentos dependiam muito da plantação, mas as terras ficaram inférteis por conta da falta de chuva, e como previsto, não havia mais alimento para abastecer toda a região. Após isso, o poder político e econômico dos maias começou pouco a pouco a decair. Com os recursos cada vez mais escassos, as cidades maias começaram a entrar em conflitos e só agravando ainda mais a situação. As cidades do sul começaram a entrar em colapso e foram praticamente abandonadas pelos seus habitantes. Até pensaram em soluções, mas acabou que desmataram áreas enormes e intensificaram a seca. 200 anos depois, eles conheceram a maior seca da região em 2000 anos. Com a população se dispersando, a influência e o poder maia enfraqueceram rapidamente. Os poucos que ainda sobreviveram foram dizimados pelas doenças e armas que os europeus trouxeram.